Paz e bem, é, como o Magno já começou a me apresentar aí, né? Meu nome é Adriana Oliveira Xavier, sou baiana, né? Moro em Vitória da Conquista. Participei durante algum tempo da Juventude Franciscana, na verdade, quase 10 anos da minha vida. Nesse momento, não me encontro mais por outras questões, né? Mas sempre estou caminhando junto com a Juventude Franciscana, uma vez franciscano, né? Para sempre e tudo mais. Sou professora da escola da zona rural do município aqui de Conquista, né? A gente está vivenciando esses momentos de pandemia e diversos outros que estão sendo atravessados. Então, eu agradeço o convite do Sinfrajup, da Jufra, né? Dos frades, assim como para participar com vocês desse momento tão importante. E já iniciando, assim, iniciando mesmo, né? Para chamar a deputada, a gente está vivenciando um momento hoje de grande rompimento, né? Social e mundial, né? A gente vivencia num país que a estrutura dele é racista, né? Uma estrutura machista, de desigualdades sociais, que a gente já sabe, né? Que é a estrutura do próprio capitalismo, né? Então, a gente tem vivenciado e tem visto coisas nesse cenário de pandemia que são coisas que já atravessam o nosso dia a dia há muito tempo, né? Então, assim, esse tema de hoje, que é o antirracismo e democracia, é de suma importância, porque a gente precisa entender, né, as bases do que acontece na nossa sociedade, enquanto uma sociedade que se diz democrática, mas que é genocida, que mata o nosso povo, né? E a gente fala que nesse momento os presentes, né, aqueles que esse racismo e essa opressão acabaram aniquilando, né, tirando seus sonhos, como a Marielle, como o João Pedro, o Miguel, a Águita, e muitos deles, né, o George Floyd também, né, que é para além do Brasil, é uma estrutura mundial, né, é uma estrutura do capital. Então, assim, eu chamo agora para mediar, né, esse bate-papo, né, com a gente, a deputada. Eu não conhecia, né, porque eu sou aqui da Bahia, então eu fui pesquisar, dar uma olhada, eu vi que é lutadora, né, negra feminista, advogada popular, né, defensora, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, né, tá nesse processo aí, lutando a favor da segurança cidadã, né, do nosso povo. Então, assim, fico lisonjeada, assim, de estar mediando, fazendo essa mediação juntamente com uma pessoa tão importante, o Frei Davi, que daqui a pouco estará conosco também. Então, assim, você poderia estar dizendo para a gente, né, como nesse lugar seu de mulher preta, advogada, né, estando nesse cenário caótico mesmo, né, que a gente precisa o tempo todo colocar que é caótico, que a gente precisa romper com essas estruturas do racismo e do machismo, e a gente sabe que está para além. Então, como é que você enxerga, né? Como é que você está vivenciando esse processo? E pode estar trazendo para nós novas formas aí da gente estar compreendendo esse processo tão necessário, né? Nesse momento agora, aqui nessas discussões, e através do seu comprometimento com o povo, né? Enquanto deputado estadual. Ai, salve, salve, salve esse povo bonito que está aí nessa resistência, se organizando na Igreja Católica, se organizando a partir de uma experiência que eu também passei por ela, né? De me encontrar no espaço público por meio da igreja, né? E aí eu quero agradecer o convite, agradecer o Frei, agradecer todas essas siglas que estão aí, desde o Sijus, mas todos vocês que estão aí na resistência em várias frentes. Então, eu vou me apresentar um pouco mais, é isso. Sou André de Jesus, eu moro na região metropolitana aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou ex-empregada doméstica, sempre coloco isso, né? Sou mãe solo, criei meu filho sozinha. Isso tudo remete a narrativas que a gente encontra, por exemplo, na Bíblia, mas eu trago num campo político como registro também de processo de resistência, né?
é o papel que as mulheres ocupam dentro da sociedade, um papel também de muita resistência, né? De constituir família, de mantê-las. Eu tenho uma experiência longa da Igreja Católica, assim, fui ministra da Eucaristia, fui coroinha, coroei Nossa Senhora, todo esse processo que muitas vezes eu me vi até questionando onde que estavam minhas raízes africanas, todo esse processo, mas eu vejo com muita clareza hoje todo esse sincretismo e como está presente a cultura africana no ressignificar das tradições cristãs aqui no nosso país, né? Principalmente a Adriana, que está aí na Bahia, sabe dizer melhor do que eu o quanto o sincretismo ressignificou as nossas vivências aqui no Brasil a partir da diáspora africana. Mas é isso. Mas para falar de democracia e luta antirracista, é preciso fazer o que Jesus fez em vários trechos do Evangelho, que é identificar o sujeito pelo qual você assume uma missão, né? Eu estava lendo um trecho aqui de um livro, Jesus e os Direitos Humanos, e Jesus, o tempo todo, ele se refere assim, eu vim pelos pobres, eu vim para pregar a boa nova. Essa tarefa árdua de identificar os problemas, identificar os desafios, mas sempre ser propositivos, eu acho que é algo que eu trago para a minha vida. Assim, então, toda a minha militância se constituiu construindo espaços coletivos, da mesma forma que os africanos. Então, a minha experiência na Igreja Católica passa pelos vicentinos, esse cuidado pela manutenção da vida minha e dos outros, né? Quer dizer, matar a fome, garantir que a partilha do pão, aquilo que a gente tem em casa, sempre compartilhado com os outros. A experiência da Legião de Maria, que é essa experiência feminista, de autocuidado das mulheres, de acudir as mulheres depois do parto, de estar ali acolhendo, de transmitir saberes, né, com chás, curando umbigo. Isso tudo me formou esse sujeito político que constituí família muito cedo, e que tinha também anseios missionários, proféticos, de falar para uma massa, né? Foi o que Jesus também fez, de forma profética, mas também um compromisso com os pobres, com os coxos, com os cegos. Compartilhar e difundir projetos coletivos que pudessem retirar as pessoas da situação de opressão. Foi dessa forma que eu me encontrei em Ribeirão das Neves, e a gente construiu coletivamente em Ribeirão das Neves um pré-vestibular comunitário, uma experiência do Freio com a Educafro, mas em Ribeirão das Neves a gente construiu um pré-vestibular comunitário entre colegas. Eu já estava casada, meu filho com 7 anos, que a gente reuniu um grupo de amigos e ocupamos uma escola estadual à noite, em 2 salas, e a partir dali um foi dando aula para o outro, até que a gente conseguiu, de fato, constituir ali um espaço educacional que pudesse romper com a barreira que parecia intransponível, que é poder ocupar a universidade, ocupar a faculdade, e que a juventude negra, e a juventude periférica, e as mulheres que já são mães muito novas, pudessem sonhar com a perspectiva de um melhor emprego, melhor salário, e que tivesse condições também de ter informação até para questionar o lugar que ocupa, né? Eu comecei a trabalhar como empregada doméstica com 12 anos. Hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que 12 anos é criança, né? Ainda é o começo da adolescência. Então, assim, e olha que eu fui mais velha, minha mãe começou com 7 a trabalhar em casa de família. Então, romper com esse lugar da precariedade, do trabalho, sempre um trabalho muito árduo, com remunerações muito baixas. E isso são práticas que possibilitam a gente a discutir e a praticar
ações antirracistas, antifascistas, e conseguir, de fato, construir em pé de igualdade esse processo democrático, né? Que a democracia não é algo pronto, né? Muita gente já avançou nos últimos anos. Eu lembro na infância do meu pai comprando roupa nova para ir votar, porque também ter direito a voto, né? Até poucos anos, analfabetos não podiam votar, mulheres não podiam votar, então tinha uma restrição enorme, né? A cidadania também estava associada à sua capacidade de consumo, à sua capacidade de propriedade, você tinha que provar que tinha posses para poder exercer sua cidadania. Então, depois do pré-vestibular comunitário, já na faculdade, eu primeiro discutimos cotas, que é um debate que foi riquíssimo também, assim, na formação política, é indiscutível. Uma coisa é você entrar... Hoje, meu filho está fazendo curso superior e ele chega e já tem cotas, e parece que é algo que já estava dado, né? Estava pronto. Do mesmo jeito que voto estava pronto, né? Que a alimentação sempre teve lá no supermercado, já embalado, né? Então, assim, eu venho de uma outra geração em que tudo você precisava de construir estrada para depois passar por ela, para depois romper outras trincheiras. Então, eu participei também da discussão sobre cotas, na mesma época em que a gente construiu o pré-vestibular comunitário, e é isso, um educando o outro, né? Eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, esse compartilhamento do saber, e acabam formando comunidades, formando famílias, formando organizações políticas a partir da demanda concreta, né? A demanda de ausência do Estado em garantir educação que pudesse colocar a gente em condições de disputar o vestibular, de disputar a prova do Enem. Isso tudo é fermento para essa luta, mas também é resposta, né? Não é só constatar que a escola pública hoje é insuficiente, que as vagas na universidade são insuficientes, por isso há também uma estratégia de eliminar pessoas, né? Tem grupos que têm cota histórica dentro das universidades, então o debate das cotas também me fez mais negra, me fez reconhecer quem é o sujeito negro, onde ele vive, e aí eu consegui uma bolsa pelo ProUni, e aí mais uma vez dizer da importância do Estado agir no sentido de romper com o racismo. O racismo não pode ser uma prática individual, a superação do racismo não pode ser uma prática individual. Há um empoderamento do sujeito, aí eu estou me sentindo forte, não é isso. O racismo é uma estrutura e a gente precisa mover essa estrutura. Então, a construção da democracia de forma concreta e não abstrata, né? Não pode ser só um texto. Práticas democráticas de garantir acesso, de facilitar, de abrir portas, de construir elementos condições da pessoa participar dos processos é algo que, de fato, precisa ser pensado pelo Estado também, né? Não pode ser uma ação individual dos sujeitos e muito menos só de algumas instituições, né? O Estado, nação, ele tem de ser o compromisso de apresentar também políticas que superem essa desigualdade e superem esse elemento estrutural para que o capitalismo, como disse a Adriana, se mantenha. Né? Então, assim, a raça não é um elemento mais que não se sustenta do ponto de vista biológico, já superou, né? Só existe uma raça. Do ponto de vista cultural, também não, porque nós somos, principalmente o Brasil, multicultural, multietnias, né? Pegar a quantidade de línguas dentro do campo indígena, você perde de conta o número de línguas, de etnias, de aldeias, de tribos, de organizações, e os negros também, nós viemos de várias nações. Não é a cultura que nos coloca em lugar de superioridade ou inferioridade. A raça só se sustenta dentro do campo político. É uma escolha em quem vai acessar, não vai acessar, quem vai comer, quem não vai comer, quem vai ter emprego, quem não vai ter. Isso é, de fato, um elemento estrutural e principal para a manutenção do capitalismo ter
vários milhões de pessoas desempregadas na fila, é a única forma de justificar os baixos salários. Ter várias pessoas desempregadas que justificam encarceramento em massa, porque dentro do sistema prisional as pessoas passam a ter valor financeiro, né? Há um mercado hoje dentro do processo de encarceramento das pessoas, né? Uma indústria que ganha muito dinheiro com isso, com as prisões. Então, discutir cotas e acessar a universidade por meio de um programa de governo é também elementos que precisam ser valorizados e defendidos nesse momento. Passar pela faculdade me permitiu, inclusive, compreender meu lugar dentro desse projeto de nação racista. O Brasil tem um projeto nacional de racismo. Qual que era o meu papel ali como mulher, como negra, como empregada doméstica, morar na periferia, onde o ônibus não circula depois das 22 horas, aonde para tirar o xerox você tem que deixar de comprar um lanche. Então, assim, as cotas, as bolsas, elas esbarram ainda em outros elementos que têm a ver com a questão de classe, né? A classe que também é um lugar social onde que o negro ainda não conseguiu se desvencilhar, né? A gente não superou ainda a segregação socioespacial, a segregação periférica, favelada e de morar nos lugares, nos bairros que não são formais, né? Tem isso, você morar num lugar informal, que não tem endereço, que não tem CEP, né? Que não tem CPF, que não está no CAD único, essa loucura. Dentro da universidade, eu conheci as Brigadas Populares, que é essa organização hoje que eu faço parte, e estar organizado, comecei organizada na Igreja Católica, a experiência das SEBs, das pastorais, a pastoral carcerária, a pastoral do negro. Estar organizado também permite você a construir projetos de longo prazo. Você não vê só o problema, né? Você consegue fazer leituras mais amplas, inclusive até para você se superá-los, né? Porque aí você não precisa pensar sozinho, você pensa junto, você elabora junto, e a elaboração política que hoje eu me encontro faz muita diferença ter feito parte de uma organização política e de ter dado o salto de hoje estar afiliado em partido, disputar as eleições, ter trabalhado na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Todas essas experiências foram moldando um sujeito cristão, um sujeito mulher, mãe, periférico e com voz e capacidade de elaborar projetos que não só superam a situação conjuntural, porque é isso, né? O governo fascista, o desemprego, a crise sanitária, a pandemia, tudo isso são questões conjunturais, mas também pensar o quanto o racismo como questão estrutural, ela permeia e organiza a vida de todo mundo. O racismo é um dano para a humanidade. Enquanto a gente não assumir que o racismo ele causa um dano à humanidade, a gente vai continuar achando que a luta antirracista é a luta dos negros. E é uma luta por uma sociedade liberta e para que todos nós possamos ser felizes, né? É o projeto de Jesus, é o projeto, é a missão de cada um que evangeliza, é a missão de cada um que profetiza, de apresentar um mundo onde que todos possamos ser felizes, né? Como é que está o tempo aí? Tá tranquilo o seu tempo ainda. Pode ir. Tá, pode ir aí. Porque nós estamos esperando o Frei Davi, né, chegasse, mas aí assim, seu tempo ainda tá. Tá. Ok.
Então, e aí, nas Brigadas Populares, a gente acompanha muito de perto a luta pelo direito à terra, pelo direito à moradia. É um grande desafio também. É, Jesus percebeu que no mundo havia dominantes e dominados, né? E para você romper com a lógica de quem te oprime, você precisa retirar da mão deles as ferramentas que te oprimem, né? Quais as armas que eles utilizam. E o poder aqui no estado de Minas Gerais está muito concentrado naqueles que é donos das terras, ou que se acham donos das terras, né? São grileiros, né? Aqueles que invadiram o Brasil desde Cabral e continuam usando o sobrenome para dominar algumas terras. Então, nas Brigadas Populares, a gente vem acompanhando há alguns anos a luta de várias famílias, e maioria de famílias negras, buscando o direito à moradia, o direito a teto, o direito a constituir família, o direito a ter dignidade, ter pão na mesa, e o pão, a religiosidade, as tradições culturais estão muito ligadas ao território, né? Então, os conflitos territoriais também são conflitos que esbarram em toda a tradição ancestral e cultural do povo mineiro, que é isso, a maioria é quilombola, a maioria indígena, que ainda tem questionado esse poder dominante, sempre buscando o seu direito à moradia, o direito a teto, o direito a ter família, o direito a viver o seu sagrado. E a partir daí a gente também começou a discutir muito o encarceramento, porque essas famílias também, elas não vivem só com o fantasma do despejo, do aluguel, da especulação imobiliária, mas também com essa opressão que vem do próprio Estado, que é o braço armado do Estado, que é esse controle que o sistema de segurança virou hoje, né? Um controle da pobreza, um controle das pessoas, e a partir daí que a gente vem debatendo o abolicionismo penal como projeto também de uma sociedade justa, fraterna e livre das opressões, né? Então, tem vários instrumentos de opressão que a gente vem enfrentando e fortalecendo, porque o poder vem do povo e é com eles que a gente aprende. Eu vi que o Frei chegou. Frei Davi, prazer. Já estamos aqui trocando uma prosa aí com a Adriana. Estou aqui à disposição para a gente compartilhar essas experiências missionárias de construir uma sociedade justa, fraterna. Bem, eu peço desculpa a vocês, o outro evento é com o Ministério Público Federal, eles atrasaram o começo do evento e tinha muita gente participando, então foi uma coisa que esticou demais, e perdão. Que isso, é isso. Fico muito feliz pelo convite, agradeço muito e é bom que eu ganhei mais tempo de fala. Estou muito contente, mas estou aí à disposição também, se quiser fazer pergunta. Falei um pouco da minha trajetória de militância, da minha história de infância na igreja, as experiências que também fizeram de mim esse sujeito político, mas um sujeito político da fé, e trazendo os desafios hoje de superar, de uma luta antirracista e da construção da democracia com ações concretas, né? Porque eu acredito muito nisso, nas práticas concretas de democracia, de participação, cotas, universidade, acesso à educação, acesso à moradia, acesso à dignidade, os direitos humanos. Deixa eu só relembrar aqui, né, novamente um pouco, que a gente está sendo transmitido pelo Facebook, né, dos católicos contra o fascismo. Então, é importante relembrar. E aí, nesse momento, agora também, a gente agradece, né, a presença do Frei Davi. Eu me recordei que numa marcha das mulheres negras em Brasília, uma vez eu encontrei com ele, eu fiquei super emocionada, porque já conhecia a trajetória dele no Educafro, né?
nos movimentos sociais, na igreja, aquela pessoa que está ali movimentando, está fazendo barulho e tudo mais, e está nesse espaço aqui mediando com duas pessoas tão importantes, né? Dentro dessa luta para fora, né, do sistema, mas dentro da igreja também, porque a gente está sendo transmitido aqui e falando, para além de tudo, para pessoas que são católicas, né, percebendo que a igreja é esse espaço que a gente precisa mediar o que é da realidade, o que é nosso, o que é espiritual, né. Então, agora eu vou passar a bola um pouquinho para o Frei Davi, né, Frei Davi, que vocês já conhecem. Ele é percussor do Educafro no Brasil, né? Um frade da UFM, dos frades menores, né? E esse momento ele vai estar falando para a gente um pouco também, diante desse cenário, sobre a democracia, o antirracismo, né? Ele, enquanto esse frei franciscano negro que está também se mobilizando há muito tempo, que já está anunciando há muito tempo que existe um racismo, existe uma desigualdade no Brasil, e dentro desse cenário caótico que a gente está vivenciando agora, ele pode estar nos ajudando a entender um pouco mais, né, com as contribuições das vivências dele, né, para além do estudo, a vivência dele também. Com certeza, para mim, é muito rico esse momento, enquanto vivência cristã, católica, está debatendo, refletindo, e dizer para vocês que a democracia, ela não é verdadeira enquanto o racismo gera sangue, dor, estragos. Não é verdadeira. E, portanto, nós precisamos intensamente, enquanto cristãos, ver e ter fidelidade à proposta de que somos sal da terra, somos luz do mundo. E como sal da terra e luz do mundo, é missão nossa bater forte nessas estratégias que gera, portanto, o novo. E essa questão da democracia também precisa ser pensada para dentro da igreja também. Nós sonhamos muito com a igreja cada vez mais percebendo que ela não está conseguindo conversar com a sociedade como deveria. Com tristeza, partilho com vocês que cresce muito a percentagem das pessoas cujo título é Os Desigrejados. Desigrejados são pessoas que acreditam fortemente em Deus, mas não aceitam a mediação de nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica, nem qualquer outra igreja. Por quê? Porque eles entendem que as igrejas perderam muito seu foco. Nós, Igreja Católica, por exemplo, é duro falar isso para vocês, mas a gente não pode ser conivente, temos que deixar bem evidenciado isso. Durante todo o período da escravidão, o que é que a Igreja Católica fez para dar a mão e libertar o povo negro da opressão dos colonizadores? O que é que a Igreja Católica fez? Agora, depois que começou a chegar a Igreja Evangélica no Brasil, eu pergunto a vocês, o que é que a Igreja Evangélica fez para libertar profundamente o povo negro e gerando assim uma democracia verdadeira? Porque enquanto houver racismo, não há democracia. Não há democracia. E aí eu quero lembrar vocês que quando o Brasil votou a possibilidade e criou lei gerando a possibilidade de evangélicos também abrir igreja no Brasil, o primeiro grupo de pastores batistas norte-americanos tomaram a seguinte decisão: olha, lá no Brasil, o povo negro ele é muito dócil, não tem nenhum problema, está bem amansado, e de modo que, na nossa saída para o Brasil, não vamos levar pastores negros dos Estados Unidos, porque eles são pessoas que lutam muito, querem muito lutar por algo que eles falam que é direito deles.
e vai gerar tumulto no Brasil. Então, vamos para o Brasil, mas não vamos deixar ir nenhum pastor negro. Aí eu quero que vocês pesquisem, se tiver um tempinho, se alguma vez vocês viram um pastor negro norte-americano batista trabalhando no Brasil. Ontem e até hoje isso não acontece. Olha, a Igreja Batista e as igrejas evangélicas norte-americanas são as grandes gestoras de grandes lideranças negras dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essas igrejas evangélicas só usam o povo negro para praticamente receber o dízimo. Bem, falo isso por quê? Porque eu quero voltar na Igreja Católica. Democracia na Igreja Católica passa por cidadania, passa por direitos iguais. E, no entanto, a Igreja Católica, até hoje, não fez quase nada para ajudar o povo negro a conquistar seus direitos. Lembro a vocês que, no ano de 1985, trabalhamos intensamente na CNBB para que o tema da campanha da fraternidade de 1988 fosse a fraternidade e o negro. Lutamos muito, muito, muito. Quando conseguimos, fizemos uma grande festa, uma grande alegria. Veio a campanha, ou melhor, ainda um ano antes da campanha, em 1987, um grupo de dezenas de bispos, pela primeira vez na história, romperam com a CNBB do Brasil e fizeram uma campanha paralela, mentirosa, a ponto de dizer, olha que absurdo, a nossa querida Igreja Católica chegou a dizer, naquele outro texto da campanha paralela, coordenada pelo bispo Dom Eugênio Salles, do Rio de Janeiro, e outros bispos, no manual deles, chegaram a dizer o seguinte, que a escravidão foi um benefício para o negro, porque tirou o negro do paganismo africano e trouxe o negro para o cristianismo brasileiro. Gente, portanto, temos vários fatores que mostram que a democracia precisa ser implantada com mais plenitude, com mais seriedade. Agora mesmo, no outro debate, eu denunciei, eu não sei se quase fui preso ali, a reunião do Ministério Público Federal. E eu abri a reunião denunciando um grupo de procuradores do Brasil que estão dando sentença. Dando sentença não, intimando universidades que adotaram comissão de heteroidentificação e estão tirando os fraudadores, eles estão intimando a universidade para em X horas botar de volta o fraudador na universidade. Olha que absurdo. Procuradores da República. Eu pergunto, esse homem ganhou verbas mensais imensas, que é o salário deles, é um salário imenso, para nos oprimir mais ainda? Esse homem, essas pessoas, homens e mulheres, estudaram tanto e são pessoas sábias, mas nunca gastaram tempo para estudar a história de opressão do negro no Brasil. Então, eu desafiei o Ministério Público para criar um curso de formação para os procuradores da República. Desafiei. Criem um curso online já, urgente. Um curso de formação para os procuradores da República para aprenderem o que é ser negro no Brasil e como eles, como procuradores, devem, porque dizem ser democratas, lutar por essa causa. Eu faço essa introdução e agora abro perguntas de vocês. Ou querem que eu trabalhe um pouco mais o tema? Se o senhor tem mais um tempinho para trabalhar um tema, mais um pouquinho, mas já tem pergunta aqui. Tá, então eu gostaria de colocar o seguinte, nessa linha, eu gostaria de colocar que anos antes, olha só, tivemos agora a morte do nosso irmão George Floyd. E todo mundo viu o vídeo da tortura desse nosso irmão negro. Anos antes
um jovem branco loiro, entrou em uma igreja negra norte-americana com um fuzil na mão e metralhou para todos os lados. Matou 9 pessoas negras e várias outras ficaram feridas. A polícia foi chamada e a polícia chegou rapidamente. Atenção! O primeiro gesto da polícia foi pegar um colete à prova de balas e revestir o jovem branco com um colete à prova de balas para que ninguém batesse nele. Em seguida, geraram um cordão de soldados brancos, levando esse assassino negro protegendo com carinho e cuidado, levando para o carro. Portanto, jamais os Estados Unidos têm o direito de chamar de democracia honesta, sadia, porque os Estados Unidos é um dos espaços onde mais produz racismo no mundo. Com um detalhe, lá o povo negro tem consciência de pertencimento e, portanto, reagem rapidamente contra as barbaridades do poder branco. Reagem rapidamente contra as barbaridades do poder branco. Por que no Brasil, a cada dia, vemos morte de jovens negros e a gente não reage no mesmo nível do que o povo norte-americano? Infelizmente, a resposta é a seguinte: os colonizadores, bem como todos os poderes da República, de esquerda, direita e centro, todos os poderes da República até hoje trabalharam para tirar do povo negro a possibilidade de consciência de pertença ao povo negro. Então, entre nós negros, não há consciência de povo negro ainda. Para vocês entenderem onde eu quero chegar, imaginem vocês a torcida do Cruzeiro. Acabou o jogo, o Cruzeiro perdeu, sai a torcida e lá fora alguém mexe com um torcedor cruzeirense. Mexe com um. Todos os demais cruzeirenses vêm em defesa desse torcedor. Isso é o sentimento de pertença a um grupo, é o sentimento de pertença a um povo. E é justamente isso que os colonizadores brancos e todos os poderes de república fizeram. Proibiu nós negros de termos consciência de pertencimento. Por que eu estou batendo essa tecla? Porque no ano de 2019, os policiais norte-americanos mataram 1.084 pessoas negras. No ano de 2019, os policiais norte-americanos mataram 1.084 pessoas negras. No Brasil, também, em 2019, os policiais brasileiros mataram 5.804 pessoas negras. Quase que 6 vezes mais assassinato de negros no Brasil do que nos Estados Unidos. E aí, irmãos meus, mexe comigo, Frederico, o povo negro não está nem aí se morre negro. Isso é problema só de vocês, movimento negro doido, irresponsável, que quer baderna. Irmãozinho, por favor, estuda um pouco a antropologia, estuda um pouco a história do Brasil. Olhe, jogue no Google 7 atos oficiais que decretaram a marginalização do negro no Brasil. Jogue no Google e você vai ver por que o povo negro brasileiro não consegue reagir. Ele foi anestesiado e estamos, grande parte de nós até hoje, pela classe dominante. E para concluir, eu digo a vocês que quem melhor explica o drama do povo negro é o nosso grande querido educador, Paulo Freire. Paulo Freire diz: todo oprimido hospeda dentro de si um opressor.
todo oprimido hospeda dentro de si um opressor. A libertação desse oprimido só acontecerá o dia que ele, com auxílio do seu povo, arrancar o opressor que está dentro da mente dele e ele ser alguém íntegro, inteiro nele mesmo, conforme Deus o criou, a partir do seu pertencimento ao povo negro. De modo que todo o trabalho que nós temos enquanto negros e brancos solidários é de conscientizar o nosso povo para assumir sua negritude. Eu não tenho dúvida, a morte na cruz do nosso irmão George Floyd, uma cruz diferente, a cruz do peso do branco maldoso, doente mental, que pisa no pescoço, que bota o joelho no pescoço dele até matá-lo. Esta dor está trazendo, nós estamos tentando fazer com nossos debates, com os nossos trabalhos, fazendo disso momentos fortes de conscientização do povo negro. É grande o número de pessoas negras que eu conheço que antes não se assumia como negra. Agora, com todo esse debate rico que acontece nos 4 cantos do Brasil, está aumentando o número de negros que acreditam em uma causa. E, consequentemente, se esse trabalho continuar firme, feito por todos vocês e todos nós temos certeza que nas eleições agora, para vereador, vamos eleger muitas vereadoras negras e muitos vereadores negros. Muito obrigada, Frei Davi, né, por salientar a gente com tantas informações, né, questões importantes e que são urgentes, né, para esse momento que a gente está vivenciando. Aí agora eu vou fazer, a deputada fala um pouco e depois o senhor também tem algumas perguntas já, mas aí eu vou colocar para ela essa questão, assim, né, que estão perguntando como que a gente, como que os movimentos sociais, na verdade, né, eles podem se organizar diante dessa luta contra o racismo, né, assim, a gente já sabe que os movimentos sociais hoje, eles já se organizam há algum tempo, a gente enxerga uma esquerda fragilizada, né, a tal ponto que a gente vê esse que dizem ser o presidente do Brasil. Então, é a prova de uma fragmentação muito grande que a gente vivencia nessa democracia nossa, né? Então, aqui eu vou jogar para a senhora essa questão de como que a gente pode vivenciar, como é que os movimentos podem se organizar ainda mais, ou como a gente, né, enquanto juventude, enquanto jovem, enquanto mulher, a gente pode se organizar nesse enfrentamento contra o racismo. Aí tem outra pergunta aqui também que está falando sobre a questão penal, né? Como seria possível um abolicionismo penal numa sociedade preconceituosa, elitista, que condena de tal forma e tão impiedosa qualquer erro cometido, imagine no caso de crimes, né? Então, fica essa indagação também para a senhora aí trazer para a gente alguns questionamentos. Eu não entendi essa pergunta final. Eles estão perguntando como o abolicionismo penal, numa sociedade preconceituosa e elitista, que condena de tal forma impiedosa qualquer erro cometido, imagine no caso de crimes, por exemplo, né? Como é que diante desse cenário, desse racismo, não sei se é isso que a pessoa queria perguntar, mas como é que nesse cenário, já que a gente vivencia nesse lugar onde a prisão se encontra mais negros, né? A gente sabe por uma questão mesmo de estrutura de desigualdade social, mas ainda assim, como que a gente consegue, para além disso, trazer outras soluções para essa sociedade, né, tão preconceituosa, mas sabendo que ela é contraditória? Não sei se é isso, mas eu entendi basicamente tentando trazer essa tradução para vocês, e aí depois eu jogo as outras perguntas, pode ser? Gente, obrigada pelas perguntas aí. Abolicionismo penal sempre é uma questão que chama atenção, porque nós estamos falando do fim das cadeias, do fim dessa forma de opressão e de controle da população pobre e negra. Mas nós estamos falando do fim, né? Nós precisamos criar processos em que o encarceramento, a gente possa pensar em processos de desencarceramento das pessoas.
hoje o sistema penal, ele aplica a primeira pena, a pena privação de liberdade. Quando já está previsto em leis penas alternativas, né, inclusive alternativas às penas, né, que é pensar na responsabilização no campo civil, né? Então, assim, abolicionismo, primeiro a gente tem que pensar dentro dessa lógica de sistema penal que existe hoje, né? Tudo é resolvido todo o conflito pelo Código Penal. Então, a gente precisa criar outros mecanismos ou aprofundar ou melhorar os que já existem, que é resolver os problemas sociais a partir de soluções comunitárias, menos a presença da polícia ostensiva, e é indiscutível que a gente tem que pensar em prevenção, né? A nossa juventude, ela tem direito de sonhar, de ter utopia, de ter oportunidade de trabalho, de ter oportunidade de estudar, de viver essa juventude, né? Que é coisa que eu também não vivi. Desde os 12 anos trabalhando como empregada doméstica, a gente perdeu o direito de ser criança, de ser jovem, de projetos, né? Então, dentro da perspectiva abolicionista, a gente precisa pensar no desencarceramento. Tem uma agenda nacional no Brasil e que discute menos aplicações de pena privativa de liberdade. É possível aplicar outras penas dentro desse sistema hoje que é doentio e que prende e que a única resposta é enjaular e colocar nos lugares mais distantes para as pessoas viverem ali tudo aquilo que o Estado não deveria fazer, que é torturar, que é vingar de outro ser humano. Agora, tem o debate também da desmilitarização da polícia. Nós hoje temos um corpo de segurança pública que vê no outro um inimigo. E a lógica do exército, a lógica da guerra, né? Então, a guerra às drogas é uma exceção justamente que autoriza a morte daqueles que hoje estão no mercado ilegal de drogas, que a maioria são trabalhadores que estão ali, e a gente também tem que discutir com muita responsabilidade a legalização das drogas. Então, tem vários debates que estão por trás desse desencarceramento de pessoas e também da dignidade à nossa juventude, para que elas tenham utopias, para que elas tenham sonhos, para que elas tenham o desejo de ser e não só de ter. Eu vi que algumas perguntas aqui passam na organização da sociedade civil. O Freire falou do movimento negro. Eu acredito em movimentos negros. Tem várias formas dos negros se organizarem, né? A juventude hoje se organiza no hip hop, nas manifestações culturais, o próprio carnaval. São manifestações culturais, inclusive de expressão da negritude, e que, aos poucos, a gente também vai deixando marcas, libertando outros, para a gente se ver como sujeito, se ver como pessoas humanas, mas, principalmente, eu acredito muito no processo educacional como forma de libertação. Então, assim, a forma de se organizar em comunidade para superar as fragilidades da política de educação do Estado também é algo muito libertador, e a gente vê espalhado por aí, aqui na Serra, em Belo Horizonte, o maior aglomerado de favelas aqui da região metropolitana. A gente vê nascer vários encontros desses, de potencializando o jovem, não só entrar na faculdade, mas também fazer pós-graduação. Então, tem outros espaços auto-organizados da negritude para superar a ausência de ações do Estado, no sentido de enfrentar a falta de oportunidade ou as portas fechadas proposital, como eu já disse, esse projeto nacional de racismo. E também tem as formas de se organizar pelo direito à moradia, pelo direito à terra, pela preservação das tradições culturais e manifestações religiosas. E aí eu chamo aqui os terreiros, o povo de santo, que resiste historicamente também
a perseguição religiosa, o racismo religioso, que insiste em colocar como inferior as manifestações religiosas que são diferentes das nossas. Então, também manter isso vivo, manter essas tradições, são formas de superação do racismo e de se auto-organizarem. E aí eu fecho dizendo que o que eu achei mais bonito agora durante a pandemia, são principalmente mulheres se organizando em território para garantir seu povo vivo, com a distribuição de cesta básica, com a distribuição, com a manutenção da economia local, garantindo material de proteção, de higiene, né, os EPIs, que é justamente isso, os equipamentos de prevenção individual, o álcool em gel, as máscaras produzidas pela economia solidária. Isso são formas de reagir a um sistema que está dado que eles querem o nosso genocídio, a nossa morte. A resposta das mulheres é exatamente construindo alternativas de vida com a comunidade, se mantendo viva e protegendo os seus. E aí, fechando, alguém aqui perguntou sobre se eu sofro racismo dentro da Assembleia Legislativa. Nós estamos falando de racismo como estrutura. Não tem um lugar, um momento em que você não sofre racismo. A estrutura societária que nós temos hoje continua a dizer que existem raças superiores e inferiores. Então, toda vez que eu entro num lugar, que eu olho para um lado e para o outro, e eu só vejo os meus na limpeza, toda vez que eu vejo os meus, são nos trabalhos mais precarizados, terceirizados. Isso quando você vê um trabalhador lá que está tirando foto ou filmando, é também terceirizado, não é um concursado na Assembleia Legislativa. Nós estamos vendo as consequências da escravização e do racismo que sustenta essa lógica capitalista de colocar vidas que valem menos. Então, como falar de racismo é falar de uma estrutura que precisa ser rompida. E a gente percebe pelos lugares de trabalho, pelos lugares que a gente vive e pela falta de oportunidade em todos os campos, né? Ainda estamos nos trabalhos mais precarizados, com os menores salários. Então, precisamos romper tudo isso. E por isso nós precisamos de ter nomes, como diz precisamos de homens e mulheres negras com consciência de raça, com consciência de classe e de gênero, para debater políticas públicas, para debater as leis, porque até em 300 anos do Estado de Minas Gerais só tinham homens brancos, herdeiros, sentados na Assembleia Legislativa. A gente está trazendo agora corpos de mulheres negras para discutir a legislação que antes era construída para impor a gente regras, mas que eles não cumpriam. Agora a gente vai estar lá dentro para romper, inclusive, com essa lógica de sermos só alvo da política pública. Agora a gente constrói política pública. A gente pensa junto. Não sei se eu respondi, mas é isso. Bem, dizer para vocês que a questão da abolição nova que tem que acontecer a partir dessa realidade de prisão, ela é desafiadora. Eu faço parte do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Não sei se vocês sabem, mas assim que Bolsonaro assumiu o governo, ele fez um decreto cancelando o comitê. Nós entramos na justiça e conseguimos, via mandato judicial, obrigá-lo a restituir o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E a missão desse comitê é justamente fazer a defesa da massa prisioneira. E é um trabalho cruel, porque o governo federal é um verdadeiro monstro no tratamento do povo oprimido que está nas prisões. Quem errou tem que estar preso, mas tem que estar preso dentro dos princípios mundiais de prisão, que é a recuperação do ser humano à dignidade, e não de transformá-lo em um monstro, como é o que tem feito o governo. De modo que a gente, portanto, está com essa demanda grande, e eu espero que agora, nessa explosão energética boa que estourou no mundo para trazer
ao debate todas as formas de racismo, espero que isso também venha gerar energia boa. Com referência aos movimentos sociais negros, como é que eles podem se organizar no combate ao racismo? Primeiro é que é por aí mesmo. A luta contra o racismo é de todo mundo. Não é só de negro, é de branco, não é só de movimento negro, é de todos os movimentos. Por exemplo, eu chamo a atenção e peço com carinho aos meus irmãos do MST para ampliar o debate sobre o drama do negro no Brasil. Porque eu já estive com pessoas do MST brancas e negras que nem a branca nem a negra tinha minimamente consciência da questão racial negra. De modo que a gente tem que fazer essa somatória de um entender a luta do outro para um ajudar o outro. Então, volto a dizer, a maneira para combater o racismo e o que fazer agora para ajudar o povo negro a vencer passa por aí. Mas também eu quero fazer um apelo especial aos meus irmãos de entidades do movimento negro em geral. Pastoral Negra, Agente Pastoral Negro, qualquer grupo negro, pessoal de Congada. Nós temos, gente, que pegar algumas lutas e ampliar a qualidade delas. Por exemplo, lutamos tanto para conquistar as cotas para negro nas universidades. A Educafro levou ônibus e ônibus para Brasília para pressionar os deputados em várias épocas para aprovar a lei de cotas. Ora, infelizmente, poucos grupos negros descobriram que é missão deles fazer a manutenção dessa luta nas universidades. E os grupos negros não estão indo nas universidades discutir com o povo negro e branco que lá está a luta antirracial. Também a fraude está corroendo essa política pública chamada cotas, a fraude de brancos em cima das vagas de negro. Para vocês terem ideia do que eu estou falando e como é grave o que estou falando, basta dizer para vocês que quando tivemos que ocupar a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na defesa do combate à fraude, quando ocupamos por 3 dias, dormindo no chão na reitoria, com um grupo grande de alunos, lá na Federal do Rio Grande do Sul, nós fomos visitar a sala de aula de medicina. E ali, gente, infelizmente, falo para vocês que a fraude na medicina, na Federal do Rio Grande do Sul, é 9 em cada 10 vagas. Em cada 10 vagas de cota para negro, 9 são fraudadas por brancos. E isso na Federal do Rio Grande do Sul. E aí, não há pesquisa, porque os brancos, donos do poder e donos das universidades, não fazem as pesquisas que nós precisamos. Mas eu estimo que nem nas federais de medicina do Brasil inteiro, a média de fraude está gerando mais ou menos em 6 de cada 10 vagas. Em outras palavras, no Brasil inteiro, nas vagas de medicina para negro, de cada 6 vagas para negro, de cada 10 vagas para negros, 6 são ocupadas por brancos fraudadores. Daí você tem a omissão nossa, enquanto grupo negro de cada cidade onde está a universidade, a omissão dos demais grupos sociais, brancos ou não, da cidade, grupos de direitos humanos, e principalmente omissão do Ministério Público Federal, omissão da Defensoria Pública Federal da União e omissão do reitor e todo o Conselho Universitário. Eu acho que o combate à fraude, que o movimento negro tem que assumir mais, só vai mesmo diminuir quando os movimentos negros abrirem processo por improbidade administrativa contra 1, 2 ou, quem sabe, 3 reitores. Fazendo isso, vamos conseguir gerar o novo. Nós, cristãos, portanto, temos que estar fortemente nessa tarefa. Por exemplo, por que não os grupos jovens da paróquia não abraçam essa tarefa de ir fazer a avaliação das fraudes nas universidades?
da sua cidade. Por que não fazer isso como tarefa concreta do grupo de jovens católicos? Bem, também é bom vocês saberem que aí em Minas Gerais já tem muita gente formada, branca, que fraudou as cotas. E nós estamos levantando uma proposta para a gente procurar bons advogados e procurar bons procuradores da República e bons defensores públicos da União e abrirmos um processo contra esses caras brancos que estão formados, porque a formatura deles equivale a colocar o joelho no pescoço de outro negro, sufocando, proibindo de ingressar na universidade. Então, cada branco que fraudou, ele fez aqui no Brasil o mesmo que aquele policial monstro norte-americano fez com George Floyd. Sufocou. Então, nós estamos propondo um movimento nacional, livre, espontâneo, em cada lugar vocês fazerem isso. Abrir processo contra os fraudadores que já se formaram. Exigindo, ponto 1, que eles devolvam o equivalente de dinheiro que eles roubaram do povo negro. Segundo, que esse dinheiro seja destinado a uma conta na universidade unicamente destinada à Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação dos jovens negros. Por que é importante isso? Porque, não sei se vocês sabem, mais ou menos, além das fraudes que roubam nossas vagas, mas aqueles que perseveram, de cada 10 alunos negros que estavam perseverando na universidade, 3 já abandonaram a universidade por falta de Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação. Então, se a universidade diz que não há dinheiro para isso, então nós queremos que a universidade seja séria e faça o dinheiro surgir. Como? Fazendo com que os brancos que se formaram pela universidade devolvam esse dinheiro e esse dinheiro vá para um fundo para fazer essa resgate. 3, também, cada branco que fraudou, nós temos o direito de exigir que a universidade faça um edital extra colocando negros nas vagas fraudadas, devolvendo ao negro, compensando ao negro com esse roubo institucionalizado. Roubo institucionalizado. Para vocês entenderem isso com mais detalhe que eu estou falando, imagine vocês que aí perto de vocês tem um armazém com 100 sacos de café. E toda noite, uma pessoa vai lá e rouba 10 sacos. Na terceira noite, essa pessoa foi presa. Foi levada ao juiz. E a sentença do juiz foi a seguinte. A sentença do juiz foi o seguinte. Olha, ladrão, olha só. Você roubou, primeira noite, 10 sacos. Segunda noite, 10 sacos. Terceira noite, 10 sacos. Total, 30 sacos. Vamos fazer o seguinte. O que você roubou, fica para lá. Só você está proibido de roubar daqui para frente. Vocês acham que é possível uma sentença de juiz nessa linha? Pois bem, aconteceu no Rio. O Código Civil fala que fraude é crime. Fraude é crime. E a pessoa tem que ser processada e presa imediatamente. E lá no Rio, um safado desse ladrão branco que roubou as cotas, assim que nós denunciamos ele na justiça, o juiz, assim que nós o denunciamos na justiça, o juiz deu a seguinte sentença. Olha só, os 2 anos e meio que você fez de medicina, você pode pegar as matérias e cursar em outra universidade. Mas você não pode, aqui para frente, continuar na vaga. Olha que sentença doida. Então, a lei é clara. Todo aluno que frequenta o curso fraudando, todas as matérias que ele faz não tem valor para usar para nada. Não tem valor. O que eu proponho, até a maneira intermediária, é que o Ministério Público Federal ou a Defensoria Pública da União aceite sentar conosco, a comunidade negra, e a universidade. E vamos propor a esse jovem fraudador um TAC, um termo de ajuste de conduta,
que consiste nisso. Ele está no 3º ano de medicina, fraudando, que ele devolva em dinheiro o que ele frequentou, e fazendo isso, então, a gente até perdoa para ele continuar a usar aquelas matérias em outra faculdade. Por quê? Porque o Brasil falta muitos médicos, falta muitos profissionais em geral, mas que ele devolva esse dinheiro e que a universidade faça um edital chamando um jovem negro para ocupar a vaga que o branco fraudador teve que sair por força da justiça. Então, gente, trabalho temos muito. Falta a comunidade negra e os brancos solidários e, principalmente, os grupos organizados católicos. Gente, eu confesso a vocês que estou muito triste. Rodando pelo Brasil afora, os grupos católicos em geral estão muito fazendo trabalhinhos ingênuos. Não estão botando dedo na ferida do reino de Deus e queremos mudar. A gente concorda com o senhor, né? Escutando tudo isso, mas o nosso tempo apertou um pouquinho e aí a gente ainda tem mais algumas perguntas que a gente vai fechar, né? A gente já fechou o bloco com o pessoal e aí a gente vai estar online, é só até agora 7 horas. E aí, antes de passar para as perguntas, né, finais, e aí, né, no processo das perguntas que vocês forem responder as perguntas, vocês já podem dar um desfecho, né, finalizando a fala e tudo mais. E a gente convida para a próxima videoconferência que vai acontecer nesse sábado com o Leonardo Boff. Então, é de suma importância essa iniciativa dessas conferências, né, que está acontecendo durante esse período de pandemia, porque é importante a gente estar inteirado com o que está acontecendo, trazer pessoas de referência da Igreja Católica e para além da Igreja também, que estão discutindo temas importantíssimos como hoje, que a gente separou. Então, eu vou finalizar aqui, vou tentar fazer um resumo, né, de algumas perguntas. E aí, a deputada Andréia respondeu para a gente já que ela sofre um racismo estrutural, mas tem uma pergunta que é direcionada para o Frei. E aí, pergunta também ele se ele sofre algum tipo de racismo dentro da instituição que ele faz parte. E também pergunta para a gente aqui, o pessoal, como criar aliança entre negros, indígenas e outros, né? E como a igreja poderia atuar mais forte diante dessa emblemática, né? Que é esse racismo sistêmico. Então, assim, eu acho que essas perguntas são muito importantes porque, diante desse cenário do racismo, a gente também tem os povos indígenas, né, que estão sendo aniquilados. Diante dessa pandemia, se a gente já vivenciava um extermínio, um genocídio, né, dos nossos povos, cada vez mais a gente tem se ouvido falar menos desses povos. E, por último, o que devemos fazer de enfrentamento diante dessa pandemia, né? Como nós podemos nos fortalecer, né? Como a gente pode ser luz diante desse cenário tão caótico que a gente está vivenciando nesse momento. E aí eu passo a bola para os dois, né? Nesse ping-pong a gente tem aí 15 minutos para responder essas perguntas, indagações. E desde já agradeço quem está conosco até agora, né? Está sendo transmitido pelo Facebook, né? Católicos contra o Fascismo. E vou passar a bola para os dois. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro. Eu estava aqui desligando, mas fica à vontade, Frei. Tá bom, então eu vou procurar ser breve. O racismo estrutural é uma realidade que está fazendo muitos estragos. Ainda hoje, tivemos uma reunião, a comunidade negra teve uma reunião com o presidente da Câmara Federal para discutir como a Câmara Federal deve acabar com o racismo, enfrentar o racismo. Vai ter brevemente uma reunião com o presidente da OAB Nacional, também como é que a OAB pode enxergar e sair dos seus racismos institucionais. Na Igreja Católica, eu já sofri várias vezes, mas em vez de falar dos que eu sofri, eu prefiro falar o seguinte: se vocês tiveram conhecimento de um depoimento que saiu do Jornal Globo de ontem, no blog de Anselmo Góes, depoimento de um padre negro que soltou uma carta mostrando com detalhes as dezenas de racismo que ele sofreu na Igreja Católica. É importantíssimo todos vocês entrarem no Jornal Globo de ontem, mais especificamente no blog de Anselmo Góes,
que você vai encontrar essa carta desse padre, está muito bem elaborada, muito, muito bem escrita. Vocês precisam ver lá para entender o que é racismo na Igreja Católica. Mas o mesmo problema acontece, infelizmente, em outras igrejas cristãs. Tem um pastor metodista que me relatou situações muito pesadas de racismo. O que fazer para trazer o indígena e demais grupos oprimidos? E olha só, a nossa igreja, estranhamente, nos últimos anos, parou de investir na pastoral operária, parou de investir na pastoral indígena, no CIMI, parou de investir na pastoral do negro, parou de investir na pastoral dos ciganos. Todas pastorais sociais a nossa querida igreja abandonou. E muitas vezes também as congregações religiosas abandonaram essas pastorais sociais. Então, o que fazer é despertar a igreja para voltar para a sua missão conforme o Evangelho. E conclui dizendo o seguinte, perguntou como fazer o enfrentamento. A Educafro, a entidade que a gente dirige, encontrou uma maneira muito interessante de enfrentar agora essa pandemia e frente a tanta gente desempregada da Educafro. Nós descobrimos o seguinte, somos 55,8% do Brasil. Mas no mundo do TI, que é tecnologia da informação, que são os desenvolvedores, os programadores, que são pessoas com os melhores... A internet travou do Frei? Eu tô te ouvindo. E aí? Seu microfone está desligado. TI, meu, não está ligado o meu. Alô, alô? Estão ouvindo? Tá ligado. Estão ouvindo? Tá. Estão ouvindo? Tentar ser mais... Ok. Concluindo, a gente criou o curso para formar estudantes pobres, jovens pobres em geral, nos princípios básicos da tecnologia de informação. Olha só, para cada 10 horinhas que você fizer nesse curso, se você tirar nota de 5 para cima, você recebe uma cesta básica ou R$100. Recebe uma cesta básica ou R$100 por 10 horinhas de estudo. Então, você estuda, você ganha para estudar. Então, quem tiver interesse, anota aí o Zap. Quem tiver interesse, anota o Zap para você fazer contato e pegar informações. O Zap é código 11, telefone 9 61 73 68 69. Ou, se você não gosta de usar Zap, entra no site www.educafro.org, né? .br. Um abraço, felicidades, até outra oportunidade. A gente passa agora para a Andréia. Obrigada, Frei, pela contribuição, né? Desculpa apressar por causa do tempo mesmo, né? Que a gente acaba acelerando as respostas, mas dá para compreender, né? Acredito que todo mundo que está assistindo está compreendendo que as mensagens que estão chegando. Então, eu não anotei aqui, mas vou fazer um apanhado. Eu só acredito na luta quando esse sujeito faz parte dessa luta. Então, é indiscutível que para apoiar os negros, a luta indígena, é preciso tê-los próximo da gente. Então, na gabinetona, no gabinete coletivo, das 4 parlamentares aqui no estado de Minas Gerais, a gente não abre mão de ter representante de cada luta compondo o mandato. Que a única forma, eu não acredito em alguém que fale por mim. Eu quero poder eu falar. Então, é extremamente importante que o indígena tenha espaço para que ele possa falar da sua luta e não ser um porta-voz, alguém que fale por ele. Algo também que é muito caro e que acho que a gente ainda precisa discutir muito
o que será pós-pandemia, né? Nós estamos agora, nesse momento, sofrendo já uma economia se decompondo, estamos com um Estado fascista, e nós precisamos semear esperança, mas consciente que precisamos de ações concretas para garantir a vida das pessoas, mas também da gente construir um projeto que inclua essa grande maioria que ficou fora desse projeto civilizatório de Brasil. Então, isso passa, sim, pela formação educacional, pela garantia de direitos básicos. Isso é algo que está sendo muito debatido agora durante a pandemia. A renda mínima, que hoje, essa renda, esse auxílio emergencial que as pessoas estão recebendo hoje, eles precisam se estender. Ele não pode ficar só agora durante a pandemia. Ele precisa, no pós-pandemia, as pessoas ainda ter auxílio do Estado para se recompor e recompor a família. E as famílias hoje, elas também... Essa pandemia fez a gente também repensar a nossa relação que a gente tem com o consumo, com o capitalismo. Essa economia também, voltar à normalidade. Que normalidade é essa? Que democracia é essa que não cabia negros e negras? Que normalidade é essa que é o trabalho que te consome tantas horas que você já não consegue participar das suas tradições religiosas, você não consegue mais educar seus filhos, você não consegue mais passar seus saberes dentro de casa, porque não tem espaço para o diálogo, né? Então, também a pandemia nos faz pensar que essa normalidade que a gente estava vivendo muitas vezes alienado e consumido pela lógica da busca do dinheiro, da busca pelo consumo, isso já não cabe. E entre as sociedades negras, e aí eu saldo aqui a Revolução Haitiana, superar isso, a gente vai ter que abrir também mão desse lugar de querer reproduzir a lógica colonizadora. Nós precisamos descolonizar a nossa vida. Nós precisamos conhecer os nossos saberes, os saberes da diáspora africana, para a gente, de fato, se reconhecer como sujeitos revolucionários, capazes de apresentar um modelo de sociedade, um modelo de democracia que supere o que está dado. Essa democracia branca, essa democracia pautada em leis que a gente só obedece e eles só mandam, não nos representa. Nós temos um modelo de sociedade que deu certo, que são os quilombos, o quilombo de Palmares, é a primeira experiência de república nesse país. Nós precisamos descolonizar a nossa vida. E aí os indígenas ensinam todo o tempo isso. Acho que fechar essa live dizendo disso. Muitos deles estão tombando, estão caindo, mas para eles é o bem viver e não é viver bem. Então, buscar o bem viver é buscar o bem coletivo. E aí passa pela educação, passa pela cidadania, passa pela construção respeitosa da diversidade que é o nosso país. E por isso, aí eu fecho já agradecendo e dizendo que estamos na Assembleia Legislativa levando o debate do abolicionismo penal, levando o debate do feminismo como prática radicalmente. A voz das mulheres precisam ecoar nos espaços de decisão, nos espaços cristãos, nos espaços tradicionais. E também é importante demais que o diverso possa falar, né? Então, a luta LGBT, a luta pelo direito à escolha, pelo direito a ter direito, é um debate que ainda engatinha, mas já avançamos, tendo mulheres ocupando espaço de decisão, espaço de poder, e eu acredito que uma só puxa a outra. Sou Semente Marielle e vamos ter muitas outras mulheres nesse espaço de decisão. Obrigada. Então, a gente agradece, né? É de suma importância. Eu fiquei extremamente emocionada com essa última fala agora, porque faz com que a gente se revigore mesmo, que a gente se levante, que a gente... O fato da gente estar de pé, né? Sobreviver é uma resistência, né? É um ato revolucionário. Então, eu já passo a bola aqui para a Magno, agradeço o convite, né, da Jufra, agradeço aos palestrantes, a deputada Andréia, ao Frei Davi, foi de suma importância compartilhar desse momento com vocês dois de aprendizado, né, eu que sou uma jovem nesse contexto aí de enfrentamento contra o racismo, o machismo e todas as lutas que a gente, de minorias que a gente pode abraçar. Então, eu agradeço, paz e bem, e sintam-se todos abraçados e abraçadas.
Olá, agradecer, Olá, né, mais uma vez a Adriana, a Andréa e ao Frei Davi. Muito obrigado pela participação de todas e do Frei. Bom, só para encerrar, né, para finalizar, falar sobre o que a Adriana adiantou, né, sobre a live, né, que vai ter que é um encontro com Leonardo Boff, escritor e teólogo, a partir da articulação brasileira da economia de Clara e Francisco, e o Cifrajup, assim em conjunto com outros movimentos e outras organizações, vai estar, né, junto nessa, e essa live ela será pelo canal Resistentes, ela será transmitida, né, pelo YouTube às 16 horas no sábado, dia 20. E falando, né, sobre a nossa próxima conferência, que vai ser no dia 24, às 17h30, né? Com essa mudança de horário de 17 para 17h30, a gente seguindo esse horário, será com Magali do Nascimento Cunha, com o tema A Disputa do Sagrado e Democracia. Bom, Magali, ela é jornalista, educadora, membro da Igreja Metodista, é doutora em Ciências da Comunicação, mestre em Memória Social e graduada em Comunicação Social, jornalismo. É autora de Explosão Gospel, um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico contemporâneo, pela editora Mauad. É integrante do grupo de referência da peregrinação da Justiça e Paz no Conselho Mundial de Igrejas. É colunista também da Carta Capital. Agradeço, né, a todos e todas as presentes e participantes, né, dessa conferência. Agradecemos também a transmissão no Facebook, né, Católicos e Católicas contra o Fascismo. Boa tarde, paz e bem.